Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao Evangelho Diário. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e versículos do 36 ao 38. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos e de repente Jesus, profundamente comovido, faz um testemunho. E ele diz: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. A gente pode ficar imaginando aqui os discípulos, com aquela cara ali de peixe morto, como diz o ditado popular, olhando um para a cara do outro e querendo supor, deduzir quem seria o traidor. E de repente, no meio deles, vendo que São João, como está aqui no versículo 23, um deles, a quem Jesus amava, o discípulo São João, estava recostado ao lado de Jesus. Então Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando, ou seja, quem seria o traidor. Nós já sabemos, porque conhecemos a história, mas eu queria que você pudesse entrar como se você fosse um dos 12. E você estando ali na mesa com Jesus, e Jesus de repente diz: olha, um de vocês vai me trair. E de repente nós ficarmos olhando um para os outros, querendo supor, querendo deduzir quem seria o traidor. E de repente a gente vê que um dos discípulos que Jesus muito amava, e isso fica bem posto e bem claro, tanto é que o próprio João vai dizer, quando vai referir-se a si mesmo, ele diz: o discípulo amado. Então o discípulo amado, São João, estava próximo a Jesus e São Pedro faz um sinal dizendo: olha, procura saber com ele quem será o traidor. Então o discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Veja a intimidade de São João. Nós somos chamados a ter esta intimidade com Cristo. São João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntou quem seria o traidor. E aqui, meus irmãos, o mais interessante para mim e para você é ver de que forma Jesus descreve quem seria o traidor. Veja que Jesus aqui estava na ceia, podemos assim dizer, celebrando a primeira missa e dando comunhão, dando a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue aos seus apóstolos, e principalmente fazendo isso nas duas espécies. E veja o que diz Jesus. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no vinho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então veja, Jesus sinaliza com o seu corpo e o seu sangue, ou seja, com o pão e o vinho, fazendo ali a fórmula da comunhão em duas espécies, e dar a Judas, demonstrando por este sinal quem seria o traidor. E aqui nós podemos pensar naquilo que diz São Paulo, melhor dizendo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando São Paulo vai dizer: todo aquele que não discernir que o pão e o vinho, corpo é corpo e sangue de Cristo, e não examinar a si mesmo, estará comungando a sua própria condenação. Então veja, Jesus dá o seu corpo e o seu sangue a Judas. E assim que Judas, veja, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Então assim que Judas comunga do corpo e do sangue de Cristo, Satanás entra em seu coração e realiza ali o projeto de trair Jesus. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse a Judas, o que tu tens a fazer, fazes logo. Por quê?
porque como Judas guardava a bolsa, né, comum, era tesoureiro, podemos assim dizer, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Lembra que São João, no Evangelho de ontem, já demonstra para nós que Judas estava a serviço, cuidando da bolsa comum, mas Judas não se preocupava verdadeiramente com os pobres, mas na verdade se preocupava em adquirir sempre mais e mais para o tesouro comum, porque ele roubava do tesouro comum. Então, se Deus, aí ele diz, né, versículo 33, depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado, melhor dizendo, voltando aqui no versículo 29, como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço do pão, Judas saiu imediatamente e era noite. Então veja, Judas recebeu Jesus no corpo e no sangue, a Eucaristia nas duas espécies. E assim que Judas comunga, Judas sai para trair Jesus. Quantas vezes nós não já fizemos isso ou poderemos fazer? Depois de comungar Jesus, sairmos para trair Jesus. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Jesus já estava falando ali que aquele era o pontapé inicial para a sua morte na cruz. A traição de Judas abria as portas do Calvário. E Jesus diz: agora sim, né? O Filho foi glorificado, como também glorifica o Pai pela sua glória. E se Deus foi glorificado nele, no Filho, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. E ele vai dizer: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E os judeus até pensavam que Jesus iria se suicidar, por esse motivo dizia: para onde eu vou, vós não podeis ir. E concluindo o evangelho de hoje, Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então, veja o que Jesus vem nos ensinar aqui a respeito dessa fala de São Pedro. Porque muitas vezes nós até cantamos, né? Nós dizemos que queremos morrer por Jesus, que morreríamos por Jesus, que amamos mais Jesus do que a nós mesmos e coisa e tal. Então, muitas vezes nós nos gloriamos de dizer: eu tenho muita fé, eu amo Jesus. Só que quando Pedro disse: se for necessário morrer por ti, eu morrerei. Veja o que Jesus diz a Pedro e também a mim e a você. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me negue 3 vezes. Antes que me negues, que tenhas me negado 3 vezes. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender esta realidade e esta verdade que Jesus diz a Pedro, né? Vocês ficam aí alardeando, gritando, bradando que darão a vida por mim, que morrerão por causa de mim, por minha causa. Mas eu quero dizer a vocês, hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça da fidelidade para não trairmos Jesus e nem negarmos Jesus. Deus nos ajude, que Deus nos conceda essa graça. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.